Olá, povo de Deus, como é que vocês estão? Paz a todos. Hoje, dia 2 de abril, nós estamos vivendo a Semana Santa, que nós conhecemos na nossa tradição cultura e religiosa como a Semana Santa. E celebra-se nessa semana, a partir do domingo de Ramos, a entrada de Jesus em Jerusalém, e toda essa semana celebra-se a morte e ressurreição, a crucificação e ressurreição de Jesus. Jesus ressuscita no domingo, então desde o domingo de Ramos até o domingo de Páscoa tem essa celebração da Semana Santa, onde marca para o cristianismo uma data muito importante, que o apóstolo Paulo disse que se Cristo não tivesse ressuscitado, em vão seria a nossa fé, em vão seria o evangelho. Então, quando nós falamos de ressurreição de Jesus, nós falamos da data mais importante, ou uma das mais importantes de lembrança do cristianismo, daquilo que Jesus fez em nosso favor para pagar o preço do nosso pecado. Então essa, eu creio que a melhor lembrança que nós podemos ter dessa semana. E hoje, especificamente, sexta-feira, na nossa tradição cultural, há uma discussão e divergência entre pessoas com relação à questão do dia, a importância que se dá a esse dia, a importância cerimonial, de pessoas que se abstêm de alimentos, faz algum tipo de jejum, faz alguns rituais, como não trabalhar, enfim, pelo fato de tratar um dia como um dia santo. E o apóstolo Paulo, ele, na sua carta aos Romanos, ele trata de uma questão bem interessante que tem tudo a ver com esses dias. Não sei qual é a sua crença, não sei qual é a sua fé. Essa mensagem, ela vai para todas as pessoas, porque a palavra de Deus, ela não foi escrita para um grupo específico. Ela foi escrita para toda a humanidade. Ela conta a história da humanidade e qual é o nosso papel nessa grande história. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós estamos olhando para uma revelação de Deus para a minha vida e para a sua vida. Como nós vamos praticá-la? Como nós vamos vivê-la no nosso dia a dia? Isso é o que vai divergir uma pessoa da outra. Mas eu quero trazer uma reflexão a partir daquilo que o apóstolo Paulo disse, justamente tratando dessa questão, dessa discussão que existe, sobre a questão do dia. Uns acham um dia mais importante que o outro, outros acham iguais todos os dias. Vamos ver o que diz a palavra de Deus sobre isso? Aqui em Romanos capítulo 14, a partir do verso 5, diz assim: uma pessoa considera um dia mais importante do que outro, mas outra julga igual todos os dias. Cada uma esteja inteiramente convicto em sua mente. Aquele que guarda um dia para o Senhor o faz. E quem come de tudo, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor deixa de comer e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si, e nenhum de nós morre para si. Pois, se vivemos, para o Senhor viveremos. Se morremos, para o Senhor morremos. De modo que, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. E ele conclui, eu quero mostrar aqui de maneira específica, o versículo 17 também. Eu li até o 8, agora eu quero ler até o 17, para concluir esse raciocínio. Quando ele diz assim: porque o reino de Deus não consiste em coisas, não consiste em comida nem bebida, mas em justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então o apóstolo Paulo, ele aprofunda essa discussão e ele diz: olha, não importa, o mais importante não é o que uma pessoa acha desse dia ou que deixa de achar. Aquele que acha que deve guardar, que tem a sua fé para si mesmo, aquele que acha que é importante, um dia mais importante do que outro, isso não vai fazer tanta diferença no seu relacionamento com Deus. E aqui onde ele pega no pé de uma coisa importante. Tudo que nós devemos fazer na nossa vida, que seja para glorificar a Deus. O problema, muitas vezes, sabe qual é? É que uma pessoa, ela tem uma vida completamente fútil, desregrada, todo ano. E quando chega uma data do ano, ela deixa de fazer todas as coisas como se aquilo fosse resolver os problemas da vida. Relacionamento se constrói dia após dia. Então, eu não posso viver uma vida de devassidão e de pecado todos os dias e achar que vou resolver isso num dia ou numa semana, onde eu vou achar que guardar aquele dia santo. E há uma frase muito importante que eu acho que nós temos que refletir sobre ela, que diz assim: mais importante do que guardar um dia santo
é se guardar em santidade todos os dias. Quando o apóstolo Paulo diz que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas paz, alegria e justiça no Espírito Santo, ele está dizendo que o reino de Deus não se resume a coisas, a práticas, a rituais, a cerimônias. Então não é o dia e não é o que eu deixo de comer, mas é justamente o meu relacionamento com Deus, a minha integridade, uma vida em santidade todos os dias. Muito mais importante do que um dia. Deus não quer de nós simplesmente um dia ou uma semana que seja santo. Deus quer que nós vivamos em santidade todos os dias. Não é santificar um dia, é nós nos santificarmos. Então essa prática que nós temos na nossa cultura, na nossa tradição, ela se torna irrelevante quando nós olhamos dessa perspectiva do reino de Deus. Então você imagina, quando você cozinha um leite, ele cria uma nata. Essa discussão religiosa sobre a questão de dias, o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer, ela fica ali na superfície, como se fosse a nata. Nós precisamos romper e viver no Espírito. O Espírito de Deus, o reino de Deus, que é o Espírito, ele é que traz paz, alegria e justiça. E essa justiça é a justiça de Deus. Então, é a obediência à palavra de Deus todos os dias que vai fazer uma diferença. Que vai fazer com que nós estejamos no lugar em que Deus quer que nós estejamos. Então, que nesse tempo nós venhamos a refletir sobre isso. Que a lembrança dessa data, dessa semana, seja apenas algo que vai trazer santidade para a nossa vida todos os dias. Aquilo que é pecado na Semana Santa é pecado todos os dias, porque o pecado ele não afeta um dia, o pecado afeta a nossa vida. Então eu não posso simplesmente trair durante todo o ano e parar de trair durante a Semana Santa. Eu não posso mentir todo ano e deixar de mentir na Semana Santa, porque é Semana Santa. Não, aquilo que é pecado toda hora, porque o pecado não é contra um dia, o pecado é contra Deus. E aí, como está o nosso relacionamento com Deus? É isso que vai fazer a diferença na nossa vida. Então, eu queria deixar essa breve reflexão para que nós venhamos a refletir que, para além dessa discussão, o que eu vou fazer nesse dia, nós tenhamos uma convicção de como nós estamos em Deus todos os dias. Isso é o que é o mais importante. Então, que Deus nos abençoe, que nós tenhamos uma semana que seja santa para alguns e para outros que seja normal, mas que nós tenhamos uma semana de reflexão naquilo que Jesus fez, porque ele morreu naquela cruz para pagar o preço do nosso pecado. Hoje, cabe a nós nos arrependermos, crermos nisso, recebê-lo como nosso Senhor e Salvador e desfrutarmos desse relacionamento diário. Ele não morreu para um dia, ele morreu para que nós tenhamos relacionamento com Deus todos os dias. E é isso que ele espera de nós. Então, que Deus nos abençoe. Fica na paz em nome de Jesus.